Fala pessoal, super bem-vindos aí a mais um conteúdo da nossa primeira trilha aqui do Rampage, o evento capitaneado pela Ramper, essa trilha aí dedicada, né, a temas voltados para agências de marketing e consultorias. Eu sou a Bruna Mariá, vocês já me viram por aqui hoje, eu sou gestora da área de canais da Ramper, né, que é a área responsável aí por fazer interface com os nossos parceiros que são agências e consultorias, então por isso eu estou puxando aí uma boa parte desses conteúdos, dessas entrevistas, e a gente pensou com muito carinho em trazer esse primeiro dia, né, voltado para esse público de agentes digitais, porque a gente tem essa oportunidade de estar aqui do outro lado, né, conversando aí quase que diariamente com várias consultorias, várias agências, e cada vez mais a gente percebe o quanto é necessário a gente falar mais desse complemento, desse segundo componente, né, do processo, que é vendas, né? Então, a gente vê que marketing digital veio aí sendo muito difundido e as empresas fazem isso com muita maestria, né? Entregam soluções de marketing digital com muita excelência para os clientes, mas cada vez mais a gente percebe que o componente de vendas ele é crucial aqui para que a gente consiga fechar o ciclo, né, e realmente gerar valor para o cliente final. Então, muitos desses conteúdos hoje, inclusive esse que a gente está trazendo aqui, é para a gente começar a inspirar muito esse movimento, né, de vocês conseguirem também endereçar questões aí dos clientes referentes ao processo comercial de fato. E eu não poderia deixar de trazer o Fernando aqui hoje, que é um parceiro nosso aí de longa data na Ramper. Então, ele que é fundador, CEO de uma consultoria de vendas B2B, né? Daqui a pouco ele vai poder falar com muito mais propriedade do que eu sobre a consultoria, que é a protagonista, sobre ele também, sobre toda essa trajetória. A ideia é que a gente consiga ouvir toda a história dele aí com a consultoria, porque é realmente muito inspirador, assim, todo o movimento que eles fizeram em tão pouco tempo, né? Então, eu, particularmente, que acompanhei aí um pouco dessa trajetória, posso dizer o quão impressionante da onde eles vieram. Então, eles têm uma história muito legal de ter pivotado ali o modelo de negócio antigo e hoje já estarem, assim, anos-luz, né, do que eles começaram, com vários processos aí bem estruturados e com muitos planos futuros aí para acontecer, e acho que é muito alinhado com isso que eu comentei aqui, de focar muito nesse processo comercial, sem deixar de olhar também para todos os outros gaps ali que o cliente precisa resolver. Então, Fê, obrigada por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo aí, vou passar a palavra para você, pedir para você se apresentar um pouquinho aí para a galera te conhecer a tua empresa. Primeiro de tudo, Bru, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Rampage, né? Assim, antes de mais nada, né, eu queria falar um pouquinho, né, de quem que é o Fernando. Fernando, né, eu sou o CEO da Protagonist, né, como a Bru comentou, mas o nosso envolvimento com vendas, na verdade, ele vem de muito estudo, muita tentativa e muito erro, né, antes mesmo de se tornar uma consultoria de vendas, né? A gente começou, na verdade, com outros serviços que não tinham nada a ver com vendas, né? Então, eu já tive agência de marketing, na verdade, isso lá em 2011, né? Um tempão atrás, na época que eu estava na faculdade ainda. Então, assim, falando um pouco né, do Fernando, eu já tive várias empresas, mas além da agência de marketing, eu já trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na China, tive experiência também na área de logística nas duas maiores empresas do Brasil, na Ambev e na Natura. E é engraçado que, assim, esses processos seletivos grandes e mesmo a parte de vendas te prepara muito para a mesma coisa, né? Você poder se comunicar e poder se vender dentro, seja isso num processo seletivo, seja isso numa venda, né? Numa interação com o cliente. Mas o mais importante é que durante toda essa jornada, né, empreendendo, não só de maneira formal, mas de maneira informal também, eu tive a oportunidade de ir aperfeiçoando e aprendendo várias técnicas que hoje são muito naturais, né? Que assim para a gente é muito óbvio,
mas que quando a gente começou com a ideia da Protagonist, na verdade, a gente estava com uma hipótese, porque era a nossa maior deficiência. Por incrível que pareça, a nossa maior deficiência era a geração de leads qualificados B2B. Né? A gente não começou, né, com a consultoria de vendas. Na verdade, a gente ainda tem essa marca, né? É uma consultoria que nós basicamente trabalhamos com recrutamento e seleção de estrangeiros no Brasil, e a nossa dificuldade era abrir portas com empresas, né? Então, assim, já tentamos outras agências assim mais capacitadas que a nossa, que a minha experiência. Então, a gente tentou empresas de prospecção por telefone, isso lá em 2016. A gente investiu bastante em mídia, em Google, Instagram, Face, o que vocês pensarem, a gente tentou. E num dado momento, né, a gente testou a metodologia, né, enfim, a gente testou a prospecção utilizando o Humper para nós, né, assim, para abrir oportunidades com RHs de grandes empresas. E aí foi que veio o pulo do gato, né? A gente começou a ter muitas oportunidades, né, oportunidades com empresas grandes, e dentro daquele ICP que a gente achava que fazia sentido, né? O que a gente não conseguia antes, né, a gente tinha muita dificuldade, a gente começou a ter muita facilidade. E veio daí, na verdade, né, hoje a ideia da Protagonist, que era assumir a parte de geração de oportunidades, principalmente utilizando, né, ali o Hamper como alavanca desse processo. Mas, assim, durante toda essa experiência, a gente passou por vários altos e baixos, né, que nos mostraram também que é, a gente precisou adaptar muitas das coisas que a gente vinha fazendo. Então, hoje, né, a nossa consultoria, além da geração de oportunidades, da parte de outbound, né, de terceirização da área de pré-vendas, a gente também trabalha com consultorias comerciais específicas para problemas de fechamento de vendas, revisão de script de qualificação, de entendimento de processo, de definição de implementação de CRM. Então, a gente trabalha com outras frentes que não são só a geração de oportunidades, mas hoje a consultoria ela é muito focada no B2B. Hoje a gente tem um ou outro cliente de B2C, mas desde que não seja o principal, o B2C. Então a gente entendeu muito bem também quem a gente não quer atender. Hoje, por exemplo, se vier um restaurante, se vier não, uma empresa de varejo, por exemplo, são empresas que a gente descarta, que a gente não quer atender, porque a gente sabe que tem players muito melhores que nós para atender o mercado desse segmento. Então, para nós hoje, é muito importante a gente conseguir entender esse lead é um lead que eu vou conseguir ajudar de fato, ele tem um posicionamento interessante e eu consigo trazer para ele valor e ao mesmo tempo ele, né, vai ser um cliente bom para mim. Então, quando a gente responde todas essas perguntas, né, e entende que faz sentido, para a gente é o nosso perfil de cliente ideal. Então, a gente tem alguns tipos de clientes, né, que a gente atende e a gente está se estruturando para que tenha cada vez mais unidades de negócio. Então, cada unidade de negócio vai estar focada em determinados tipos de clientes. Né? Então, hoje, a nossa consultoria ela é bem focada, né, no B2B. Além disso, né, recentemente eu tive uma filha, né, então eu estou aí vivendo momentos, né, de tensão, entre aspas, da parte profissional e pessoal, né, de realmente dar atenção também, né, a outras áreas da vida, e ao mesmo tempo também a empresa está crescendo muito e está se estruturando de uma forma que a gente queria, né, mas a gente não, a gente achava que estava preparado, mas não está tão preparado quanto a gente gostaria, apesar de que hoje, né, a gente já absorve em torno de 5 a 10 clientes aí por mês, novos clientes entrando. Então a gente tem crescido bastante, porém tudo assim de maneira gradual, né, para que a gente realmente
consiga também trazer um retorno positivo para os nossos clientes. Muito bom, muita coisa mesmo. Acho que um momento ímpar aí, né? Tanto para você quanto para a empresa agora, né? Em todos os sentidos. Parabéns por tudo que vocês fizeram. Acho que você trouxe vários pontos aqui que dá para a gente ir destrinchando aqui ao longo do bate-papo, que são bem relevantes. Até você comentou, né, que tudo isso surgiu muito de uma necessidade dessa outra empresa de vocês, e me faz um link assim muito grande como foi o próprio case da Hamper, de fato. Então, a gente vai trazer o Ricardo aqui, que é o CEO da Hamper, também numa entrevista, porque ele também já empreendeu com agência. E a história, ele vai contar melhor, mas a história foi parecida nesse sentido, né? De que era uma necessidade da agência na época, né, dessa questão de conseguir mais clientes, com menos ali esforço, com mais inteligência, né, nesse processo, e como fazer. E aí a gente vai buscar metodologia fora, vai conhecendo, começa a fazer sem muita tecnologia, que nem você falou, então parte ali para uma cold call, né? E dá resultado, né? Só que o quanto que compensa versus o esforço que a gente faz, né? E aí a gente vai entendendo como otimizar, como tornar isso mais inteligente e vem a ideia aí de ter uma tecnologia que faça isso de forma automatizada. Então, muito legal, assim, esse ponto da história e vários outros aqui que acho que a gente vai explorando ao longo do caminho. Mas vamos, me conta assim, mais no detalhe, né? Como que vocês começaram, então, quando você falou assim, é isso, vou abrir essa frente de consultoria, de geração de leads, né? Que foi por onde vocês começaram ali. Como que vocês estruturaram isso como uma entrega? Quais que foram os primeiros passos? O que que vocês aprenderam, assim, ao longo do caminho até entender a próxima necessidade? Porque acho que é uma primeira porta, a gente começa e vai entendendo que existem outras oportunidades e dores do cliente e vai construindo novas linhas de entrega ali, né? Como que foi esse primeiro passo, assim, em termos de geração de lead? O que vocês aprenderam? Quando a gente pivotou a empresa, né, eu acho que assim, num primeiro momento, a gente estava num momento que era muito conturbado, né? Assim, quando a gente fala da nossa entrega da outra empresa, a gente traz estrangeiro para o Brasil. Então, você imagina, fronteiras fechadas, você abrindo oportunidades ali em grandes empresas, né? Então, a gente estava negociando com Santander, com Hotmart, com grandes empresas ali, e aí, de repente, né, vem Covid, né? Então, segunda semana de São Paulo, de março, eu estou em São Paulo, fazendo reunião presencial com algumas empresas, e aí, assim, o pessoal falando, Fernando, não vou conseguir te atender. Eu falando, pô, que besteira, né? Eu tô aqui em São Paulo, acabei eu sou de Curitiba, né? Vim para cá para fazer reunião e o cara não quer me receber, né? E assim, 2 semanas depois, tudo começa a fechar aqui também, no mundo inteiro. E a gente começa a ter muitas reuniões de maneira virtual, né? Então, antes eu sempre tentava marcar as reuniões presenciais, né? Então, assim, esse foi um movimento interessante. E a pivotagem veio, na verdade, de uma necessidade, né? Então, assim, a gente estava sem receita e a gente começou a pensar, bom, vamos fazer algumas alternativas. O que eu posso vender? Né? Eu posso ajudar outras empresas a internacionalizar, essa era uma das hipóteses, né? A gente até testou, pivotou algumas coisas, mas acabou não indo muito para frente. A gente tem, na verdade, essa frente, mas assim não fomenta muita coisa. E a gente fez, na verdade, um estudo, né, um planejamento, e a gente nem sabia como que ia chamar, né? A gente falou de geração de leads, mas a gente não tinha um nome para o produto, a gente não sabia o que a gente ia fazer, a gente não tinha uma marca, né? Não existia Protagonist, era tudo Inter Brasil. Então, quando a gente começou, na verdade, eu costumo dizer que na nossa cultura tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é feito é melhor que perfeito, né? Então, assim, a gente começou. E nisso que a gente começou, na verdade, a gente fez um estudo. A gente que eu falo era eu, tá, pessoal? Uhum. Porque nessa época a gente teve que tirar todo mundo da equipe, né? Ficou realmente. Teve um momento que ficou só eu na empresa. E aí eu comecei a pensar, né, nessas hipóteses, né, o que eu poderia oferecer. E aí eu cheguei à conclusão de que outras empresas que não estivessem vivendo num momento de não de pandemia, né? Todo mundo está vivendo um momento de pandemia, mas assim de retração de mercado, talvez essas empresas
quisessem crescer, né, e não conhecessem essas metodologias de prospecção outbound ativa através da tecnologia, né? E no primeiro momento, a gente começou, né? Então, o que a gente fez? A gente não mexeu nada no site, criou uma cadência na Hamper, começou a prospectar, e aí esse foi, assim, talvez o primeiro erro, mas também o primeiro acerto, né? As empresas começaram a falar, pô, Fernando, não entendi aqui, vocês trabalham com recrutamento e com internacionalização, não estou precisando de nada disso. Porque o Falei, não, a site gente... ainda estava espelhando o outro negócio. Exatamente, não tinha nada, não falava nada de consultoria comercial e, enfim, nada, né? E o que a gente fez? A gente criou uma página, o primeiro banner no site, no slideshow, a gente criou uma landing page. Dentro dessa landing page a gente falou, né, de receita previsível, falou de algumas coisas que a gente já entendia um pouco, e a gente começou a colocar, na verdade, o nosso planejamento com base no ICP, no nosso perfil de cliente ideal, que era o Fernando do passado. Então, assim, foi muito pensado, tá, Fernando? E quando você estava com dificuldade, né, qual que seria uma oferta que você contrataria com certeza, sem pensar duas vezes, né? Assim, e foi assim que a gente criou, na verdade, mudou essa primeira parte do site, e logo na primeira semana, acho que a primeira reunião que a gente fez, a gente fechou o nosso primeiro contrato, né? Então, assim, foi algo que eu falei, bom, mas o cliente desafiou, então a gente fez uma venda ruim. O cliente falou assim, não, vocês são bons mesmo, vamos fazer por sucesso e tal. E aí eu tinha um valor em mente que faria sentido. Negociei para quase metade do valor que eu tinha né, assim, que eu tinha pedido, mas mesmo assim eu fechei porque eu não tinha nenhum case, né? Então eu pensei, bom, vou fechar aqui, vou tentar entender. E a gente teve prejuízo. Desculpa te cortar, mas então você nesse primeiro teste que você fez com esse primeiro cliente, você precificou naquele modelo de cobrar pelo resultado gerado, foi isso? Isso era por reunião realizada, né? Success fee ali, esse modelo que o pessoal Isso. chama, tá. E o que você Só que acha, como foi isso na época? Detalha mais isso pra gente. então, eu não sabia como cobrar, né? A gente cobrou, na verdade, um valor mensal. A primeira hipótese que eu tinha, até comentei com a Bru, assim, que a primeira hipótese que eu tinha era que um CLT, né, enfim, um pré-vendedor, um SDR, né, o BDR ali, ele conseguiria cuidar de até 5 contas, né? Assim, essa que era a conta. E a gente fez uma precificação para que tivesse uma margem de lucro X, e que fosse bom para o cliente também. O que acontece? A gente conseguiu sim vender, né, nessa precificação, porém, à medida que as pessoas iam entrando, a gente viu que elas não conseguiam dar conta, não pelo volume de atividades, mas não conseguiam dar conta por conta de ser muitos assuntos diferentes, né? Então, as pessoas tinham dificuldade em trocar, em virar a chave, né? Eu estou no cliente A, quero ir para o cliente B, depois para o C, para o D e para o E. E aí a gente viu que aquela precificação não era muito boa, mas que, né, assim, também não dava um prejuízo na época. E a gente foi aprendendo, na verdade, vendendo, né, assim, testando esse modelo. E à medida que a gente foi testando também, a gente foi entendendo e foi escutando e foi vendo o que o cliente ia fazendo, né? E com base nisso também, a gente começou a entender onde estavam os nossos erros, né? Então, por exemplo, cobrar só a variável? Não, porque aí todo o risco é do fornecedor. Não adianta. Ao mesmo tempo também, eu vou cobrar só um valor fixo, o cliente vai achar que eu não quero trabalhar por resultado. Então, a gente tinha que encontrar um meio termo para que, e à medida que eu comecei também a colocar bônus, por exemplo, para o meu time interno, por reunião realizada, a gente começou a entregar mais resultado, mas a minha margem diminuiu porque eu não cobrava valor variável, eu cobrava só um valor fixo. Então, quanto mais resultado eu entregava para o cliente, menos lucro eu tinha. E aí a gente começou a entender que, na verdade, o meu modelo de negócios ele tem que ser um modelo que ele pensa desde a minha remuneração do colaborador até o momento em que eu estou
precificando isso numa venda, né? E toda essa cadeia, né, de precificação, de posicionamento, tudo isso tem que fazer sentido. E aí a gente começou a pensar, tá, mas como que eu posiciono na forma que eu quero posicionar para atender os clientes que eu quero atender? Como que eu gero essa autoridade? Como que eu gero essa autoridade, mas eu não tenho tantos clientes, eu não tenho tantos cases. Como que eu gero essa autoridade, sendo que eu ainda nunca trabalhei nesse mercado, né? E à medida que a gente foi evoluindo e foi entendendo também e trabalhando outras frentes, a gente foi entendendo também que nem sempre aquele mesmo modelo que funcionou para a gente no começo, ele funcionaria para todos. Apesar de que ele funcionou para gerar mais oportunidades para a agência, né, para a consultoria, né? Ele funcionou para a agência de recrutamento, mas em alguns momentos ele não funcionou. Então a gente teve muito esforço, e aí a gente assim viu que não valeria a pena. Então, por exemplo, esse primeiro cliente, ele pediu renovação, mas a gente não quis renovar, porque aí eu falei assim, olha, em respeito a vocês, eu não vou renovar, porque se eu renovar, vocês não vão querer pagar o que eu quero. E aí vai ser algo que vai soar como um desrespeito, porque eu vou cobrar muito mais caro do que a gente fechou esse primeiro contrato e vai parecer um desrespeito a vocês. Então, eu preferi encerrar as negociações, ele entendeu numa boa. O cliente queria continuar e queria triplicar o volume que a gente estava entregando de resultado, mas eu não queria, porque se eu triplicasse o volume, eu ia precisar receber pelo menos 10 vezes o que eu estava recebendo, para valer a pena esse esforço, né, de pessoas, de processo, de gente, enfim, para que tudo fizesse sentido. Então a gente começou nesse momento, né, que a gente pivotou, a gerar essas oportunidades. A gente começou a atender os clientes de uma forma meio empírica. Então a gente perguntava, entendia, fazia, né, tinha um briefing, tinha todo um processo, mas nada muito bem estruturado. E à medida que a gente foi evoluindo, tudo isso começou a ficar um pouco mais organizado, um pouco mais estruturado, né? Então, o momento da pivotagem, na verdade, foi um momento crucial, porque ou a gente fazia isso, ou a empresa também acabava. Ou, por exemplo, eu voltava para o mercado. Então, eu tinha sido procurado também por outras empresas, eu fiquei pensando, puxa, o que eu faço agora? Ou volto para o mercado, ou eu continuo, né, tentando, mas eu vou ter que esperar a pandemia passar. E eu não queria esperar até, enfim, se fosse esperar, estaria esperando até agora, né, para que as coisas melhorassem. Então, a gente precisava gerar receita, eu precisava pensar no crescimento, e ao mesmo tempo também não adiantava eu pensar em estruturar o processo de algo que não tinha volume, né? Então, o momento da pivotagem foi bem interessante para a gente começar a gerar receita recorrente e, ao mesmo tempo, também testar modelos de precificação, testar modelos de proposta, e começar também a olhar para nós com um olhar crítico, né? E foi a partir disso que a gente começou a revisar toda a nossa comunicação, criar uma nova marca, e tanto é que a gente demorou praticamente, acho que, sei lá, 4, 5 meses para fazer a virada de chave de marca, né? Porque a gente estava com o site pronto, estava fazendo algumas coisas, mas aí mandava a proposta com a marca nova, mas prospectava pela marca antiga. Então a gente fez assim um monte de coisa errada, né? Mas ao mesmo tempo também a gente entendeu que se a gente não fizesse dessa forma, a gente nunca teria começado, né? Então a gente começou e à medida que, né, o Hamper foi o pontapé inicial, mas fazendo ali né, os cursos, enfim, o onboarding ali com a Hamper, eu falei, pô, preciso de mais. Eu não posso ficar limitado a isso. E a gente começou a buscar cursos, começou a buscar referências, começou a ler também livros para que a gente pudesse entender mais sobre o assunto, não só com referências aqui no Brasil, mas fora também, e pudesse implementar tudo isso dentro de um processo, né? Dentro assim, de um processo que desse resultado para o nosso cliente, né? Então, a gente entendeu como uma oportunidade porque eu falei assim, bom, de tudo que eu já tentei até agora, essa aqui é uma necessidade que
quase todo empresário que vende para outra empresa tem. E assim, assim como eu, você não vai falar assim, ó, vou contratar um estagiário gringo. Você não vai no Google, é difícil. Acontece, eles nos acham. Mas assim, se não é assim, é muito difícil ele encontrar a gente. Da mesma forma, por exemplo, às vezes uma consultoria de recrutamento, a pessoa que trabalha o recrutamento ali, ela tem as vagas abertas, não está fechar, mas ela não vai atrás de uma solução. E por isso, né, que a gente conseguiu, na verdade, pivotar. Às vezes a gente, né, acha, né, as pessoas encontram a gente, né, mas assim, dificilmente a gente consegue mandar a mensagem certa para a pessoa certa, né? Então a gente sabia que a nossa dificuldade era abrir portas e a gente achava que todo empresário tinha essa dificuldade, porque a maioria dos empresários são mais extrovertidos, tem uma comunicação boa, e a gente achava que todo mundo seria igual, né? Que teria essas mesmas dificuldades. E quando na verdade a gente viu que a área comercial em si ela é muito maior do que só a parte de geração de oportunidades. E foi aí que a gente começou a evoluir Você como empresa. Aí eu acho que você pegou no ponto, assim, com certeza. Acho que aí vocês entraram num segundo momento, né, Fê? De, pô, estruturamos ali a primeira parte, entramos nesse mercado, começamos a criar uma nova marca. Acho que até um desafio em dobro, né? Porque, pelo que você conta aqui, vocês estavam estruturando a oferta para o cliente, ao mesmo tempo se estruturando também. Então, tudo se estruturando junto ali. Acho que esse insight do, meu, feito é melhor que perfeito encaixa muito aqui, porque eu, particularmente, né, converso com bastante agência, bastante consultoria, que muitas vezes traz a prospecção digital mais como um plus ali, mas não sabe exatamente se, pô, vou mergulhar de cabeça nesse negócio, ou vou tratar mais como uma açãozinha pontual ali, que eu posso complementar a minha entrega principal, e ainda tem muita dúvida, né, em torno de como estruturar, como cobrar. Então, acho que esses insights que você trouxe sobre a cobrança também são importantes. Eu acho que a galera olha muito, assim, né? A minha visão é que a gente tem que olhar minimamente ali para essa tendência toda de recorrência, que hoje a gente vê que é a tendência e a realidade, não só a tendência. E é legal ver como você consegue mesclar isso com outros formatos, mas eu acho que a recorrência é muito importante, porque a gente até falou isso num outro conteúdo que tem na trilha de hoje aqui, mas de que a entrega, né, quando a gente cobra só por resultado gerado, né, às vezes a gente ancora que o resultado ele é só o lead final, mas na verdade você entrega muito mais valor, várias outras coisas, né, dentro de um processo de prospecção bem feito ali para o teu cliente. Então, o teu tempo ele é valioso, né? Então não é, às vezes eu não consegui a reunião agendada, beleza, mas e todo o resto? E a resposta negativa que aquela pessoa te deu, né, dizendo o motivo pelo qual ela não quer evoluir com você, né? Enfim, que pode ser N motivos, e a gente pode aprofundar mais em cima disso, tal. Então, acho que foram vários insights legais. Daí a gente entra num segundo momento, né? Que é o que você deu essa pinceladinha aí que eu quero aprofundar mais com você e que eu vejo que realmente é um ponto-chave aqui, porque é o que eu falei lá no início, né? Não tem como a gente se limitar a olhar só para uma caixinha, né? O processo, como o nome já diz, ele é um processo inteiro. Ele vem desde lá do marketing até venda e, quem sabe, até o pós-venda também. E tudo está numa mesma esteira. Não tem como a gente ignorar isso, né? Não tem como a gente falar, eu te gero o lead e acabou. Se vira com o resto. Se você não converter isso daqui, o problema é teu. Não tem como, porque o cliente nunca vai te enxergar como um agente estratégico, de fato, enquanto você estiver nessa postura. E, infelizmente, é comum da gente ver isso acontecer. Então, assim, aprofunda um pouco mais de como que foi esse processo de geração de lead que vocês começaram, entraram, entenderam, melhoraram isso, e isso abriu novas portas, e como que vocês conseguiram evoluir em cima desse segundo momento, Fê? Não, legal. A gente sempre teve um processo muito bom assim de comercial nosso, né? Nas outras frentes a gente chegou a ter ali 20 a 30% de taxa de conversão. Então, assim, a gente sempre fechou muita venda, e foi muito fácil vender.
Mas aí você fala assim, pô, se é fácil vender, né? Você está segurando a venda. Hoje eu estou segurando a venda, né? Hoje o nosso processo, eu tenho várias outras estratégias que eu não implementei ainda, mas que eu tenho elas já mapeadas para o melhor momento realmente colocar. Mas a gente começou com prospecção. E com prospecção a gente não sabia como precificar, então a gente não sabia se tinha que precificar um valor mensal, se tinha que cobrar por reunião, a gente não sabia cobrar do cliente, a gente não sabia o que a gente fazia, né? A gente falou, bom, é, como que eu nomeio isso, né? Assim, que é isso, né, que eu estou fazendo? É geração de leads, mas aí geração de leads não é marketing digital também, então, assim, como que eu posiciono, né? E aí a gente começou a ver, não, o que a gente faz é terceirização de pré-venda, e a gente tem agora um modelo que faz mais sentido. Então, por exemplo, hoje a gente tem custos fixos. E o nosso modelo, ele por terceirização, assim, da prospecção, né? Ele é um modelo que a gente aloca um profissional part-time ou full-time na conta. Alocando o full-time tem um valor X, e o part-time tem um valor Y. E a gente cobra um FII por reunião realizada. Ah, Fernando, mas se eu agendei a reunião e o cara deu no-show, o próprio cliente deu no-show. Tá, mas o problema é teu, né? Como agência, você não conseguiu alinhar um bom horário. Como consultoria, né? Enfim, você não conseguiu alinhar esse bom horário. E a responsabilidade de colocar o lead na mesa é nossa. Você tem que pensar assim, você está tirando o problema do cliente, senão ele não te contrataria. Por que o cliente está te contratando? Ele está te contratando para resolver um problema. E a gente resolve vários problemas, dentre eles essa parte de prospecção. E, assim, no começo deu prejuízo, a gente teve outras contas que a gente falou, não, pode ser, e a gente acreditou, e aí foi contas ruins para todo mundo. Mas, assim, ao mesmo tempo também a gente viu vários gaps e oportunidades. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem entregas como o playbook de pré-vendas, a gente tem a parte de estratégia de marketing, que a gente fala que a gente não entra assim, em criar campanha, a gente não vai ser uma agência de marketing, mas a gente vai pensar em benefício, a gente vai pensar na persona, a gente vai pensar em problemas que vocês resolvem, a gente vai pensar no posicionamento e com base nisso tudo, o cliente ele pode depois posicionar melhor até inclusive as próprias campanhas de inbound. Então a gente traz muito insumo e é engraçado porque hoje um dos principais ICPs, né, um dos principais perfis de clientes e cliente ideal nossos são agências, agências de marketing, né, principalmente marketing digital. E a gente vê que as agências conseguem entregar isso para os clientes delas, mas têm dificuldade de criar o próprio posicionamento. E quando a gente começa a questionar um pouco essas agências, nós falamos, tá, Fernando, mas eu não sei por que o cliente contrata de mim. O que eu venho fazendo é isso, dessa forma. Tá, mas e como que você transforma tudo isso que você está me falando em posicionamento, em benefício, em dor? E é isso que a gente tem visto, que por mais que as empresas estudem muito, e às vezes têm muito conhecimento sobre o assunto, elas têm dificuldade de entender quem que é o cliente que elas conseguem atender da melhor maneira possível. E a gente viu fora isso, né, assim, problemas de planejamento comercial, a gente viu problemas de fechamento, né? Então hoje a gente está estruturando, deve fechar o primeiro contrato aí de terceirização de closer, né? Então é um negócio que a gente estava ali estruturando, eu não planejei muito, veio a demanda, eu falei, ó, oferece então terceirização de closer, se fechar a gente começa a estruturar e agora a gente vai ter que estruturar. É, assim, playbook de pré-venda e venda, né? Então, assim, a gente tem algumas outras entregas mais para frente mapeadas. Então, por exemplo, empresas que precisam de um gerente, diretor de vendas e não tem, a gente quer fazer a terceirização do head de vendas também. E uma parte também das agências geram os leads, mas não querem lidar com os leads. E o que acontece? Aí você gera um cliente, porque o cliente vai falar, pô, mas esse lead não é qualificado. Às vezes não é que o lead não é qualificado, é que o processo de qualificação é muito ruim. E aí o que acontece? O que a gente está fazendo agora? Como a gente está atendendo muita agência que atende empresas que precisam qualificar esses leads, a gente está criando o nosso programa de parceiros e canais para que as agências possam revender a nossa solução
como uma solução para os clientes delas. Então, isso também é algo que a gente enxergou no mercado, né, que as próprias agências falam, pô, mas eu gero oportunidade e eu gero outro problema. Tá, mas então terceiriza esse problema para mim. E se você está gerando essa oportunidade, né, e não está conseguindo ter isso, o cliente satisfeito, deixa essa parte com a gente. E a gente também entendeu alguns gaps que a gente não atende e não vai atender. Então, por exemplo, marketing inbound, SEO, hoje, para vários termos de marketing outbound, você procura no Google, a gente está ali nas primeiras posições, mas a gente não quer fazer isso para os outros. A gente sabe que tem gente muito mais competente que a gente. Então, produção de conteúdo, SEO, campanhas, né, são todas coisas que a gente não quer trabalhar. A gente quer trabalhar no estratégico, a gente quer trabalhar no processo, a gente quer trabalhar nas frentes que vão trazer mais resultado para o nosso cliente e não em frente de, assim, sem desmerecer, né? Porque a gente sabe que as agências são nossos clientes, mas a gente não quer, até por conta também de conflito de interesse, a gente não quer absorver e falar assim, não, eu sou agência também, e aí eu começo a fazer coisas que os meus clientes fazem, eu prefiro passar esse lead para um cliente meu, e não atender por conta de posicionamento mesmo. Então a gente entendeu Total. que a nossa nuance é vendas e a gente precisa ter soluções para maximizar as vendas de uma maneira geral, né? Muito bom. Eu acho que o quanto isso é incrível da gente pensar assim, porque parece simples da gente dizer, mas não é o que eu vejo sendo praticado normalmente no mercado. Eu acho que a única forma que eu vejo de todo mundo se manter estratégico mesmo, como você falou, é isso, é foco, né? A gente fala muito de se especializar, focar, e eu acho que é isso, cara. Da mesma forma que vocês escolheram estar focados na parte comercial do processo, e se pingar ali uma demanda do marketing, construir um site, fazer um inbound, um blog, que seja, vocês não vão deixar o cliente desassistido, né? Mas é assim que vai se criando um ecossistema e uma parceria entre o mercado de que a demanda é que eu não quero abraçar, não vou deixar meu cliente na mão. Eu tenho parceiros que fazem isso, né? E muitas vezes o cliente pode ou não saber quem que está executando, porque a execução é o de menos, né? Eu acho que esse é um ponto também muito divisor de águas, assim, quando a gente pensa, porque eu vejo que está aí a grande dificuldade da galera. O pessoal tenta abraçar o operacional e o estratégico. O operacional sempre vai ser o que vai gritar mais alto, que é o deadline, é o que a gente enxerga, né? A execução, a operação, e o estratégico ele vai ficando. E a gente vai tendo cada vez menos tempo de pensar em coisa nova, de dar um passo para trás, olhar com aquela visão de quem não está afogado pela operação. Então, acho que isso que você falou é sensacional e é o que eu sempre procuro trazer assim nos meus bate-papos, né? O quanto que faz sentido a gente querer abraçar o mundo, né? A galera acho que tenta abraçar qualquer tipo de job, qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de serviço na ansiedade ali, seja de ganhar dinheiro, seja do cliente não ficar na mão, né? Mas a gente precisa entender que ainda assim, a gente não precisa deixar o cliente na mão. E quanto menos coisas, talvez, a gente abraçar, quanto mais focado a gente for, maior é a chance da gente conseguir ganhar dinheiro em cima daquilo, que melhor a gente vai ser. Né? Então, acho que isso é muito importante. E um outro ponto que eu acho que puxando disso, né, e que a gente costuma falar bastante, né, Fê, a questão do planejamento mesmo. O quanto é necessário, que nem você falou, a gente olha, por exemplo, toda a definição de ICP. Poxa, realmente, a prospecção ela está muito além de você pegar ali e fazer suas capturas e seus envios, né? Muita gente pensa dessa forma simplista, mas é como que eu preparo o terreno, né? E como que eu faço uma série de outras entregas estratégicas e falo para o meu cliente, ó, peraí, você quer isso, beleza? Então até muito daquilo que a gente conversou, né? É diferente o cliente, o que ele quer do que o que ele precisa, né? Então acho que cabe ao agente ali digital, estratégico que estiver atendendo, né, a ajudar ele a entender qual que é o melhor caminho. Você mesmo, né, teve uma experiência no passado que você contou rapidinho ali no começo disso, né, de Sim, sim. procurar ali por alguém e hoje você consegue enxergar, né, olhando em retrospectiva, que faltou um pouco do outro lado de te direcionar, né? Sim, sim. Eu fui atrás de duas agências, né?
Na verdade, até mais, mas assim, duas que eu realmente fiquei entre uma e outra. Até visitei fisicamente, eu fui para Barueri, para Alphaville, para conhecer uma delas. E aí a gente fez, né, todo o processo de briefing e tal, e eu já cheguei com a solução, né? Então eu falei assim, ó, eu preciso de Google, eu quero contratar assim, assim, assado, só que a nossa, a gente não tinha volume, né? Suficiente de palavra-chave. Então, por mais que eu falasse, não, aumenta o orçamento, não ia adiantar em nada, né? Então, assim, qual que foi a sacada, né? A gente depois mudou para Face, Instagram, melhorou um pouco, mas aí já era um pouco tarde, a gente já tinha testado algumas coisas, eu não estava com tanto capital, eu tinha me preparado para que pelo menos a gente conseguisse fechar ali um, dois leads e não gerou nenhum praticamente. Né? Então, assim, foi um investimento que a gente sabia que também podia dar errado, né? A gente se preparou para isso. Mas enfim, a gente veio com a solução. E qual que é o meu erro, né? Assim, que é o erro que às vezes a gente vê alguns clientes. A gente já chega com a solução. E muitas vezes você tem que falar assim, não, você acha que você precisa disso, mas na verdade o que você precisa é essa outra entrega dessa forma. Por quê? Porque pela análise que eu fiz, as palavras-chave que você está me falando não tem volume suficiente para você conseguir gerar através do tráfego pago os leads que você precisa. Então não adianta, por mais que eu tenha 100% de conversão, ainda vai ser muito pouco para o volume que você quer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trabalho em redes sociais de nutrição, o funil dessa forma, e aí explicar, ó, o que é o funil do inbound, é isso, 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 você vai fazer o vídeo assim, as pessoas que forem impactadas pelo vídeo vão receber uma outra propaganda, que daí vai receber isso, assim, assim, assado, e aí a gente vai conseguir transformar esse pessoal que nunca te conheceu em público-alvo, em lead qualificado. Ah, entendi. Então é isso que eu preciso. Se alguém explicasse isso para mim na época, eu teria entendido. Só que eu já fui com sede ao pote. Falei, não, eu preciso de Google assim, assim, assado, ou LinkedIn. Era Google e LinkedIn. E aí não deu certo nenhum nem outro. A gente gastou, né, enfim, ali verbas nos dois. Na verdade, depois a gente começou a testar o Hamper e falou, pô, por e-mail aqui tá dando muito certo. Né? E aí foi que veio o estalo, né, de transformar isso também num produto, numa solução. E acho que só complementando mais um ponto que a gente tinha falado no nosso outro bate-papo, eu vejo uma dificuldade muito grande, principalmente de pequenas e médias empresas, do sócio sair do comercial. Né? Então, hoje, você falou ali do sócio no operacional, sim, né? A empresa ela depende muito do sócio, e é engraçado porque todas as coisas que a gente vê não todas, né? Mas assim, a maioria das coisas que a gente vê nos clientes e a gente vê na gente mesmo, a gente começa a estruturar como solução para os clientes. Então, tudo que a gente está fazendo para nós, a gente está começando a oferecer isso como uma solução para os nossos clientes. Então, a gente enxerga hoje, por exemplo, o Fernando está muito preso ao operacional. O que a gente precisa fazer para tirar o Fernando do operacional? A gente precisa ter o processo definido dessa e dessa forma. A gente precisa ter um playbook de vendas. A gente precisa ter uma trilha de conhecimento para as pessoas novas que estão entrando. A gente precisa ter, enfim, né, uma base disso, assim, assim, assado. E a gente começa a entender que outras empresas também precisam das mesmas coisas que a gente precisa. E à medida que a gente vai vendo que nós estamos construindo materiais para nós, esses materiais começam a servir de base também como entrega para os nossos clientes. Porque quando a gente fala da venda em si, a gente não está falando só de uma pílula mágica que o cliente toma e aí amanhã ele está fechando 10 contratos. Não existe isso. Né? Não, assim, tem vezes que a gente fica assim, a gente fica surpreso com o resultado. Por exemplo, teve contas ali que a gente começou a trabalhar que na primeira semana agendou 20 reuniões. Aí você fala, pô, legal, mas é exceção, não é regra. Né? E como que você consegue transformar isso num processo? Então, começar a delegar, colocar o playbook, profissionalizar a gestão para que também o sócio ele não fique refém da empresa. Né? Então, hoje, assim, a gente está, né, de novo, passando por vários modelos diferentes, mas eu fiquei, até falando, né, ali com o nascimento da minha filha, eu fiquei, acho que 4 ou 5 dias meio off, né?
E quando eu voltei, né, assim, o pessoal falou, pô, foi um caos. O Fernando fora foi um caos, porque as coisas não funcionaram, né, tal coisa ali, ninguém sabia, coisa que eu resolvo com você em 30 segundos, a gente ficou 3 horas para resolver e não resolveu. Eu falei, bom, aí tá a clareza de que a gente tem muita coisa para melhorar também. Mas, ao mesmo tempo, também, muitas coisas fluíram super bem. Falei, não, resolve aí, depois a gente vê. E aí, se tiver errado, depois a gente ajusta, não tem problema. Toma a melhor decisão que você acha que é a melhor decisão. Então, eu tenho muita confiança também no time, mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, o time não tem confiança nele mesmo. Então, esse é um processo também de mudança, que é uma mudança muito rápida. Né? Às vezes, a pessoa ali está fazendo algo operacional e, de repente, ela já está num cargo de gestão, e dentro desse cargo de gestão ela tem que tomar decisões. E ela não toma as decisões porque ela não tem confiança ainda nas decisões dela. Então, esse é um processo que, por mais que você fale, bom, eu consigo delegar, tudo bem você delegar, mas a execução desse delegar, ela tem que estar muito bem alinhada com a cultura, com a visão, com a missão, com os valores da empresa. Então, esse processo que a gente fazia muito no começo, da cultura, a gente perdeu um pouco nesse crescimento muito rápido, então a gente está voltando a fazer, e a gente tem entendido, né, quais são esses insights, né, enfim, que a gente precisa realmente ajustar no processo para não cometer os mesmos erros ou erros piores que a gente vem vendo. Né? Muito bom. Quando a gente cai nesse assunto de time, de cultura, é um bom indicador ali de que realmente a empresa cresceu, porque antes desse momento não se fala muito sobre esse tema. Então, vou aproveitar que você tocou nesse assunto, eu acho que tem muito a agregar também, a gente olhar muito para a estrutura mesmo, né? De como que isso pode é, ser definido. Você falou algumas palavrinhas-chave, assim, né? De playbook, de processo, de delegar, né? De como que a empresa pode rodar bem sem o sócio estar ali presente, porque a empresa ela não pode ser o dono, né, da empresa, ela precisa rodar sozinha. E eu acho que hoje todo mundo está olhando muito para a escala, né, Fê? Então, e eu vejo que essa é uma grande dificuldade, assim, desse modelo de prestação de serviço, que é o modelo de consultoria, o modelo de agência. É difícil a gente ver esse modelo de negócio conseguindo escalar. E eu acho que você é um bom case aí, que vocês atendem dezenas de clientes e ao mesmo tempo vocês têm um processo que não é um processo raso, né? Um processo de terceirização, um processo que vocês, mais até do que fazer o outsourcing de prospecção, vocês estão, como você mesmo narrou aqui, já chegaram nos níveis ali de terceirizar o inside sales, terceirizar até eventualmente uma diretoria ali de um time de vendas e tudo mais. Então, surpreendente assim pensar o quanto vocês conseguem. Opa, acho que travou. Voltou, vou voltar. Então, foi. Então é surpreendente assim pensar no quanto que vocês conseguem, né, escalar ao mesmo tempo tendo esse nível assim de customização, se é que a gente pode chamar dessa forma, no serviço de vocês, né? E aí, se você puder, eu acho que o playbook, né, que você falou, é uma palavra-chave aqui. Então acho que é o que você disse de o que vocês fazem por vocês, vocês começarem a aplicar nos clientes. Então acho que para todo mundo que está assistindo, playbook é palavra mágica aqui, com certeza, porque bem o que você narrou, assim, nas agências que a gente vê, as pequenas agências, né, que a gente vê muito o dono ali na linha de frente e algumas poucas pessoas junto com ele, mas normalmente pessoas mais júnior mesmo, onde ele vai mais delegar a execução, né, meio que a cabeça pensante ali é o dono e ele é a agência, o resto está ali como pequenos braços para ajudar a executar. Né? E como que você está construindo assim essa estrutura? Quais que são os aprendizados que você traz, assim, alguns insights nesse sentido de estruturar time, de deixar a galera mais livre para errar e para aprender e ir gerando essa maturidade, assim. Acho que, assim, a primeira coisa, né, que a empresa, ela não é só o dono, né, mas ela é reflexo do dono, né? Então, assim, o primeiro ponto, acho que para poder delegar é confiar, né? Então, não adianta nada também a gente falar de delegar sendo controlador, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Você ter também
e acho que é um pouco, até, não vou dizer nem que é questão técnica, né? Mas acho que é um pouco do comportamental ali, de você realmente confiar e desenvolver outras pessoas, né? Então, assim, eu como líder, né, em vários outros momentos, eu recebi, assim, muitos feedbacks bons, assim, tipo, nossa, o pessoal me chamava de Nando, né? Nossa, Nando, na época você foi o melhor chefe que eu tive. Teve uma menina que voltou a entrar em contato comigo, ela já tinha sido funcionária, ela falou, ó, eu estou participando de um processo seletivo para a ONU, eu quero que você me ajude, assim, eu não quero contratar outra consultoria, eu quero você, porque você foi um mentor para mim na minha carreira, me ajudou assim, assim, assado, então, assim, esse tipo de reconhecimento é muito legal, assim, né? Você receber e falar, o pessoal falar assim, ó, você foi, né, um dos líderes mais inspiradores, até mesmo quando o pessoal, algumas pessoas, né, pedem as contas, assim, ó, tô indo para minha área, mas você me ajudou a entender um pouco mais, né, de gestão, de empreendedorismo. Isso é muito legal, né, esse reconhecimento. Então, assim, falando um pouco de playbook, né, a gente começou, na verdade, a estruturar playbook quando um cliente comentou uma coisa sobre estruturação de processo e a gente estava, né, olhando para playbook, olhando para várias outras coisas e a gente resolveu vender o playbook, né? E falou, não, vamos vender um playbook. E a gente começou a ofertar isso, né, dentro de um processo, porque a gente pensou assim, como que eu consigo também, dentro do meu processo, que normalmente eu tenho um setup, né, que aí dentro desse setup ele é mais rápido, 1, 2 semanas eu consigo entregar já uma estratégia com os scripts iniciais para pelo menos colocar o processo para rodar. O que mais eu consigo entregar? E aí a gente começou a ver, bom, esse negócio aqui da estratégia que a gente fez, que a gente colocou ali quase 40 colunas no Excel, né, para pensar em posicionamento, persona, problema e dor, e autoridade, empatia e várias outras coisas, a gente falou assim, bom, isso aqui poderia ser uma entrega, vamos chamar isso aqui do quê? A estratégia de marketing. Então a gente vende por tanto, beleza. Aí esse outro coisa aqui, tipo, dos processos, tá? Se o cara precisar de tal coisa, então a gente começa a colocar, a olhar para o nosso processo, ver assim, o que a gente precisa para que as coisas caminhem de uma forma mais natural, e a gente começa a enxergar isso como entrega também para os nossos clientes. Então, assim, o que a gente tem feito, né? Acho que a primeira coisa que a gente fez assim, é uma projeção básica, né? Tipo, não uma projeção super grande, mas assim, tá, quantos funcionários você vai precisar para atender os clientes, qual que é o tamanho do dimensionamento da tua equipe, né, para novos clientes, e se fechar muito, o que acontece? O que você faz? Né, tipo, sei lá, se fechar 30 contratos mês que vem, o que você faz? Você dá um grito? Não, não dá um grito, você tem que fazer alguma coisa. Né? Então, assim, a gente tem que pensar assim, tá, mas e se der muito certo? Porque a maioria das pessoas falam assim, não, a gente vai fazer, vai dar certo, tá, mas e se der muito certo? O que é o dar muito certo? Tá, e como que eu consigo ganhar escala para que esse dar muito certo não dependa do Fernando? E aí foi assim, a gente começou a criar, por exemplo, a parte de organograma, não do atual, né? Assim, organograma atual, tipo, tá, beleza, é fácil, o Fernando tem vários pontos, ok? Mas como que a gente começa a estruturar? Qual que dado as necessidades dos nossos clientes, que tipo de profissional que eles precisam? Que tipo de estrutura é a melhor estrutura para eu poder atender meus clientes e eles recomendarem cada vez mais a gente é recomendado direto. Né? Então, hoje a gente recebe ali, sem brincadeira, Bru, de 2 a 4 recomendações por semana, indicações. Então, assim, a gente está. O que o Fernando fazia no comercial, eu tenho 2 pessoas fazendo. Então, assim, e vou ter 3, né, para ano que vem. Então, a gente está começando a estruturar várias coisas. O que eu fazia de onboarding, a gente já tem uma equipe com 4, 5 pessoas. E está aumentando essa equipe. Então, assim, a gente está crescendo, só que a gente pensa assim, tá, mas e para eu atender 50 clientes?
qual que vai ser a minha estrutura? E a gente começa a montar um organograma fictício de como seria atender 50 clientes, como seria atender 100 clientes, como seria atender 1.000 clientes, né? E a nossa visão é até, acho que 2026, se eu não me engano, a gente ter 3.000 clientes ativos. Aí você fala assim, pô, 3.000 clientes ativos, tá, mas e o que eu preciso fazer? Primeira coisa, o Fernando tem que sair do operacional. Esse é o primeiro ponto. Mas, fora isso, né, a gente vai ter que ter várias outras lideranças e a gente tem desenhado e mapeado, pelo menos, assim, diferentes níveis hierárquicos dentro da nossa própria estrutura. E pensando nisso, né, é que a gente enxerga quais são as necessidades de mercado e assim o cliente vai ter que decidir. Você quer realmente isso? Custa tanto, mas a gente vai te entregar o resultado e já criar um alinhamento de expectativa, porque antes o que estava acontecendo? A gente vendia o mundo depois de rampar e a gente chegava e apanhava pra caramba dos clientes. Os clientes falando, pô, mas você me prometeu isso, não sei o que, você não tá enxergando. Cara, às vezes a gente tinha um resultado super bom no primeiro mês, sei lá, às vezes 10, 12 reuniões, e o cliente falava assim, pô, mas você me prometeu 20 aqui. E a gente falava, puta merda, caramba. E aí a gente começou já no começo, no comercial nosso, a gente começou já a falar, ó, não, o processo de rampagem é assim, primeiro mês a expectativa é essa, segundo mês é essa, terceiro mês é essa, não vai ser do nada, é, e cada processo é um processo. Eu estou te colocando aqui uma estimativa. Pode ser que não tenha nada a ver com o processo real. Então, assim, o que a gente viu? Canal. Qual que é o canal que vai funcionar? Por exemplo, a gente tinha um cliente que a gente pegou que a prospecção era por WhatsApp. Não é o que a gente recomenda, mas era o que funcionava para ele. E a gente tem que entender exatamente onde que está o perfil de cliente ideal de cada cliente. Então, com base nisso, a gente vai construindo esses playbooks. E o que é o playbook, né, de maneira geral? Ele tem toda a, né, assim, na tradução literal, né, é o livro de jogadas, né? Então são as táticas e estratégias que você coloca dentro do teu comercial para que o teu processo, e aí a gente fala de playbook de vendas, né, mais especificamente, mas para que você tenha os teus objetivos. E quais são os objetivos do playbook? Primeiro, quanto tempo que eu demoro para um pré-vendedor rampar? Quanto tempo que eu demoro para um vendedor rampar? A gente já teve casos nossos que o vendedor no segundo mês já está fechando o negócio. Assim, não poucos, né? Fechando vários. Então, assim, a gente começa a entender que o nosso processo, ele é um processo escalável. Só que, ao mesmo tempo que o nosso processo é escalável, a gente precisa tomar alguns cuidados. Quais cuidados são esses? A gente também não pode começar a vender para qualquer tipo de cliente. Se a gente começar a vender para cliente ruim, igual eu falei para uma das closers, eu falei assim, ó, se você vender para esse cliente, não venda dessa forma. Por quê? Porque ele vai precisar investir em marketing. A gente pode até indicar uma agência, mas a gente não vai fazer, né? Aí ela falou assim, e se a gente fizesse então o contrário? Em vez de eu oferecer o pré-vendedor, eu oferecer um closer. Eu falei, não, pode ser. Porque aí a gente vai cuidar do processo de venda como um todo, e essa responsabilidade é muito fácil da gente conseguir transformar num processo. Então, assim, quando a gente começa a entender exatamente o que a gente precisa fazer para que as coisas evoluam, a gente vê realmente quais são essas necessidades. E com base nas necessidades, aí a gente vai pensando no processo. Então, desde o momento, por exemplo, da nossa geração do lead, até o momento em que ele está satisfeito e ele está sendo atendido. Quais são todos os processos que englobam tudo isso? A gente mapeou pelo menos 20, 25 processos. Dentro desses 20, 25 processos, a gente tem um Word para cada processo desses, com pelo menos 3, 4 páginas, com passo a passo, com a explicação de o que pode ser, como interpretar, para quê? Para que o Fernando não fique no operacional. Então, quando a gente faz tudo isso, a gente começa a criar uma empresa, porque eu poderia criar o Fernando Ish Consultoria, mas não, eu criei a Protegnity. Por que eu criei a Protegnity? Porque é uma marca. E uma marca, ela precisa ser mais que o dono. Ela precisa ser, na verdade, um conjunto de ideias que vão fazer, né, você chegar ali na visão, na missão, nos valores que a empresa tem. Então, com base nisso que a gente constrói o nosso playbook, que a gente constrói as nossas trilhas de treinamento
e a gente começa a pensar, tá, mas dentro de um closer, a pessoa que vai ser closer, o que que ela precisa? Ah, ela precisa enxergar, ela precisa assistir reuniões. Então a gente tem algumas reuniões gravadas de qualificação, a gente tem algumas reuniões gravadas de apresentação de proposta, a gente tem reunião gravada de fechamento, né, que o cliente vem só para fechar, mas o que é o fechar? Ele vai tirar dúvida. Então, assim, não é nenhum. E é engraçado porque é, as pessoas complicam muito mais do que é, né? A gente simplifica muita coisa. Só que, ao mesmo tempo, também a gente precisa transformar tudo isso de uma forma organizada. Não pode nem ser só texto, mas também não pode ser só vídeo, né? A gente tem que ter os dois, porque temos pessoas que aprendem de jeitos diferentes. Então, quando você começa a pensar no teu time, né? Aí você começa a entender também do lado do cliente o que ele quer. Ah, ele quer ser atendido rápido. Beleza, então a gente precisa cobrar mais por isso. Porque se eu não cobrar mais por isso, eu não consigo pagar, né, o salário do gerente de contas. Então, assim, quando a gente começa a entender exatamente quais são essas necessidades que o cliente tem, a gente começa a estruturar de uma forma mais madura a nossa entrega. E o problema não está em dar ou não dar o desconto, né? O problema é dar o desconto sem ter critério, né? Então, assim, você vai dar desconto, por que que você vai dar desconto? Né? Tipo, ok, mas então paga antecipado. Você quer dar desconto? Você vai ferir meu fluxo de caixa. Em vez de você pagar 4, você vai pagar 3, mas você vai me pagar antecipado em vez de postecipado. Tudo bem para você? Não, tudo bem. Ok. Então, assim, quando você começa a negociar também, são trade-offs. E o vendedor, ele precisa entender que é mais que uma venda, ele tem que fazer uma venda boa para a empresa. E é isso que a gente coloca, né? A gente não quer fechar por fechar. A gente só quer fechar vendas boas. Porque a gente teve experiências ruins que a gente fez vendas ruins. Então, quando a gente começou a entender o que é uma venda ruim, a gente começou a parar de prospectar esse tipo de cliente. Mas, ao mesmo tempo também, a gente começou a entender também o que é uma venda boa e o que é uma venda que a gente consegue trazer resultado, né? E a gente está vendo ali, por exemplo, algumas contas ali que estão começando, que na primeira semana já está agendando 2, 3 ali no dia. Então a gente fala, pô, legal, as coisas estão evoluindo bastante. Mas a gente precisa só organizar tudo isso, né? E o playbook, ele é o manualzão de vendas, né? Basicamente. E fica claro com tudo isso que você diz, né? O porquê que vocês recebem tanta indicação, né? Tanta recomendação, porque não adianta a gente fechar a venda ali num primeiro momento, até dar aquele hype, né? Porra, estamos fechando muito, mas depois isso dificulta até a tua escala, né? Porque vai ser muito mais difícil atender cada cliente, você vai estar ocupando a tua energia ali do teu time muito mais em resolver problema, né, do que realmente gerar ali um resultado e ter um trabalho fluido que vai gerar outras indicações e, enfim, então muito bom. Ufa, acho que fica claro agora, assim, o que eu acho que a galera conseguiu entender um pouquinho do que eu falei no início, assim, o quão impressionante é tudo que vocês conseguiram fazer, assim, é onde vocês estão, já chegaram, né, em tão pouco tempo. É, até bacana ver que vocês não, como é que eu posso dizer, né, não se acomodaram ali, porque é comum a gente ver, assim, nesse momento que vocês estão recebendo bastante indicação, que vocês estão super saudáveis aí em termos de crescimento, estão conseguindo bater as metas de vocês, construir o time e melhorar sempre. Normalmente é aquele momento que eu vejo que as empresas acabam meio que se acomodando e falando, beleza, então eu não preciso criar estratégia para eu conseguir melhorar, para eu gerar novos clientes, porque eles vêm até mim, porque eu já encontrei. Não vou, tô aqui e boa, né? E daqui a pouco você começa a ser engolido, porque indicação não é para sempre, porque o crescimento não continua acelerado para sempre, cada vez vai ficando mais difícil. Então, poucos têm essa maturidade, né? No momento que as coisas, lógico, tem muito desafio, não tenho dúvida, mas no momento assim que vocês estão crescendo, que as coisas estão muito bacanas assim com vocês, e ainda assim vocês estão buscando novas formas e quebrando a cabeça de como a gente pode melhorar e fazendo as projeções. Então, isso é muito bacana mesmo de te ouvir contando. Fê, acho que falamos muita coisa aqui, agradeço demais, assim, por tudo que você compartilhou, por abrir mesmo, assim, o capô, né, da Protagonist aí.
Eu acompanhei de perto um pouco desse movimento, então realmente parabéns por tudo que vocês fizeram. Foi super produtivo o papo, nosso tempo já deu aqui, então quero mais te agradecer mesmo, perguntar se você tem algum recadinho final, mas principalmente deixar aí o site, teu LinkedIn, enfim, algum contato que o pessoal possa te achar, o e-mail, e com certeza vão querer trocar umas ideias com você agora. Não, legal, Bru. Não sei se a gente pode deixar para edição depois ali os contatos aqui, mas o site, né, é Protagonist, é protagnsp.com. A gente pensou assim, só um comentário, né? A gente pensou num nome que fosse pronunciável em português, inglês e espanhol, né? Então, hoje a gente tem até clientes fora, mas não é o nosso foco no momento, né? E o último recado, eu acho que assim, antes de, e pode até parecer um pouco controverso, né? Assim, mas antes de sair executando, pensem estrategicamente o que vocês querem fazer, né, da empresa. Né? Então, assim, eu quero criar, eu quero ter mais, eu quero oferecer o outbound aqui, mas assim, eu quero fazer só a parte de estratégia e eu quero fazer só a definição do processo. O cliente vai precisar contratar alguém. Defina exatamente o que você vai entregar e o que você não vai entregar. Porque esse é o primeiro passo. Não adianta você começar a executar, e aí você vê que você errou. Então, acho que o primeiro ponto é realmente pensar no cliente, né? O que teu cliente quer e o que você realmente vai fazer, né? Até que ponto você vai chegar. E por último, né, entender um pouco da concorrência, né? Não só da gente, mas de outras agências, o que eles estão fazendo, o que você vai fazer de diferente, né? E realmente posicionar aí de uma forma única, de uma forma diferente e de uma forma que faça sentido para o teu cliente. Né? Não é menos falar da gente, e como empreendedor isso é difícil, né? Mas assim, é falar menos da gente, falar mais do nosso perfil de cliente ideal. Né? Então, quando você muda essa chave, as coisas elas começam a alavancar. Né? Mas fica meu contato, né? Ali vai ter meu e-mail, ali o LinkedIn e o site, né? Para quem quiser entrar em contato. Eu espero ter trazido alguns insights, né? Para quem está começando, para quem né, se tornou parceiro aí da Hamper. E assim, agradecer realmente o bate-papo, eu gosto muito de conversar, né? Então fica aí também o nosso bate-papo, né? Assim, o nosso agradecimento aqui por lado da Protagonist. Show de bola, Fê. Obrigada. Não tenho dúvida de que agregou demais. Parabéns de novo. Obrigada aí pela tua participação e pela parceria de sempre, tá bom? A gente se vê numa próxima oportunidade aí, quem sabe presencialmente no ano que vem no Ramp Up, né? Legal, Tá legal. bom? Obrigada. Um super beijo. Valeu, pessoal. Valeu pela participação de todos e acompanhem aí o resto dos conteúdos ao longo do dia. Obrigada e bora rampar todo mundo.